Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pablo e junto com o Mano Rabelo irei falar sobre cerâmicas e suas aplicações. Bom, irei falar brevemente onde surgiu e também para que serve a cerâmica e as suas aplicações na indústria, suas propriedades também e como interage com o ramo da eletricidade. Bom, como surgiu? Foi basicamente por uma questão de necessidade. Quando o ser humano saiu das cavernas e se tornou um agricultor sedentário, ele se viu na necessidade de buscar um abrigo e também notou que precisaria de vasilhas para armazenar águas, alimentos e seus excedentes. Essas tais vasilhas deveriam ser impermeáveis, de fácil fabricação e também resistentes. E como era feita a sua fabricação? Bom, a cerâmica ela era basicamente feita por argila umedecida que quando está úmida se torna bastante maleável e plástica, fácil de se moldar. E a peça moldada é submetida a altas temperaturas, ao redor de 1000 graus Celsius, que lhe atribui uma rigidez e resistência característica das cerâmicas. Bom, quais são suas propriedades? As cerâmicas são um tipo de material bastante cobiçado no mercado pelas suas propriedades. E uma delas é a sua mais famosa, eu diria que é a alta dureza, a qual confere ao material uma capacidade de resistir à deformação plástica, ou seja, o material ele vai ser ele vai resistir às deformações permanentes. Eles também são excelentes isolantes que isolantes térmicos e elétricos, e isso se deve às ligações iônicas que precisam de temperaturas muito elevadas para serem rompidas. Bom, é, existe um grupo especial de cerâmicas que será abordado mais tarde, que é o grupo das cerâmicas avançadas, que possuem algumas propriedades elétricas e magnéticas interessantes e que têm sido bastante exploradas em novas áreas e produtos. Áreas essas como eletrônica, mecânica, biomedicina, a própria medicina, enfim, várias outras. E a cerâmica também traz consigo algumas desvantagens, que é a sua fragilidade, pois ao sofrer a ação de uma força, o material cerâmico geralmente cria trincas que se espalham por todo o corpo, gerando as fraturas. Ou seja, o material ele é duro, porém é quebradiço. Aplicações da cerâmica. Bom, quais são suas aplicações? Como já dito, eles são excelentes isolantes elétricos e térmicos. A cerâmica ela é amplamente utilizada como material isolante em uma variedade de dispositivos eletrônicos. Também serve como revestimentos protetores, na proteção contra corrosão, dissipação de calor, enfim. Também servem como suporte mecânicos, como por exemplo em placas de circuitos impressos, onde as cerâmicas podem ser fixadas e usadas como material base para fixação de componentes e circuitos. E também podem ser usados como elementos de aquecimento. Alguns tipos de cerâmicas tradicionais, como a cerâmica de óxido de alumínio, são utilizados como elementos de aquecimento em dispositivos eletrônicos, como aquecedores industriais, fornos e secadores. E agora o Manuel irá falar sobre o que é cerâmicas avançadas. Olá, eu sou o Manuel e eu vou falar um pouco sobre o que é a cerâmica avançada. Bem, a cerâmica avançada na química é um campo de estudo e desenvolvimento de materiais cerâmicos com propriedades especiais e avançadas, obtidas através de processos químicos e físicos. Esses materiais cerâmicos são projetados para terem características superiores em comparação às cerâmicas convencionais, como maior resistência mecânica, dureza, resistência à corrosão, estabilidade térmica e elétrica, entre várias outras. Bem, esses materiais são amplamente utilizados em diversas indústrias, como aeroespacial, automotiva, eletrônica, energia, médica e química. Um desses exemplos é que, na indústria aeroespacial, as cerâmicas avançadas são usadas em turbinas de avião devido à sua alta resistência ao calor e à corrosão. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a serventia e as propriedades.
A primeira propriedade são a elétrica. As cerâmicas avançadas podem ter propriedades dielétricas excepcionais, como a alta constante dielétrica e a baixa perda dielétrica, o que permite que sejam usadas como dielétricos em capacitores, onde armazenam energia elétrica. As cerâmicas com alta constante dielétrica permitem a criação de capacitores de alta capacitância com o mínimo de espaço possível. As propriedades piezoelétricas. Muitas cerâmicas avançadas exibem propriedades piezoelétricas, o que significa que podem converter energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. Essa característica é fundamental para a fabricação de sensores e transdutores. Por exemplo, os sensores de pressão usam cerâmicas piezoelétricas para converter a pressão aplicada em um sinal elétrico mensurável. Resistência a altas temperaturas. As cerâmicas avançadas são projetadas para suportar temperaturas extremas, isto é, particularmente importante em aplicações de alta temperatura, como em supercondutores e os componentes eletrônicos de alto desempenho. Resistência química. Muitas cerâmicas avançadas têm alta resistência química, o que as torna adequadas para uso em ambientes agressivos, o que é importante em aplicações em que os componentes estão expostos a substâncias corrosivas ou reagentes químicos. Estabilidade dimensional. As cerâmicas avançadas são conhecidas por sua estabilidade dimensional, o que significa que elas mantêm suas propriedades físicas e estruturais mesmo quando sujeitas a variações de temperaturas e pressão. Durabilidade mecânica. A cerâmica avançada possui alta resistência mecânica e dureza, o que as torna adequadas para o uso em componentes que estão sujeitos a estresses mecânicos como sonares. Biocompatibilidade. Algumas cerâmicas avançadas são biocompatíveis, o que significa que são seguras para o uso em contato com tecidos biológicos. Essa propriedade é particularmente importante em dispositivos médicos implantáveis, como próteses, implantes dentários, sensores biomédicos, dentre outros. A biocompatibilidade das cerâmicas avançadas garante que esses dispositivos sejam bem tolerados pelo corpo humano, evitando reações adversas e promovendo uma integração saudável. Peso leve e alta rigidez. As cerâmicas avançadas possuem uma relação muito boa entre peso e rigidez. Elas são significativamente mais leves do que metais equivalentes, mas ao mesmo tempo oferecem alta resistência e rigidez estrutural. Essa combinação de propriedades torna as cerâmicas avançadas ideais para aplicações onde é necessário reduzir o peso do dispositivo. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações dela na parte elétrica. Bem, as cerâmicas tradicionais também desempenham um papel bem importante na área elétrica, embora sejam diferentes das cerâmicas avançadas em termos de composição e propriedades. Eu vou falar um pouco delas aqui. O isolamento elétrico. As cerâmicas tradicionais são amplamente utilizadas como materiais isolantes em uma variedade de dispositivos eletrônicos. Elas são empregadas para isolar componentes elétricos como fios, resistores, capacitores, transistores, dentre outros, o que impede a passagem de corrente indesejada e garantindo a segurança e o funcionamento adequado dos dispositivos. Substratos eletrônicos. As cerâmicas tradicionais, como a alumina, óxido de alumínio, e a alumínio cerâmica metalizada, são frequentemente utilizadas como substratos em circuitos integrados, módulos eletrônicos e pacotes semicondutores. Esses substratos oferecem suporte estrutural, dissipação de calor e isolamento elétrico entre os componentes. Suporte mecânico. As cerâmicas tradicionais podem ser usadas como suporte mecânico para componentes eletrônicos, por exemplo, em placa de circuito impressos. As cerâmicas podem ser usadas como material de base para fixação de componentes e circuitos.
Revestimentos protetores. As cerâmicas tradicionais também pode ser aplicada como revestimentos protetores em componentes eletrônicos para fornecer o isolamento, proteção contra corrosão, resistência ao desgaste e dissipação do calor. Elementos de aquecimento. Alguns tipos de cerâmicas, como a cerâmica de óxido de alumínio, são utilizados como elementos de aquecimento em dispositivos eletrônicos, como aquecedores industriais, secadores e fornos. Essas cerâmicas possuem boas propriedades isolantes elétricas e alta resistência a altas temperaturas. Componentes cerâmicos específicos. Além das várias outras que eu citei, existem diversos componentes cerâmicos específicos usados na área eletrônica, como fusíveis, varistores, cerâmica, piezoelétricas, dentre outras. Bom, só para concluir, as cerâmicas avançadas oferecem propriedades excepcionais e são empregadas em aplicações de alta tecnologia, onde a demanda por desempenho e funcionalidade é elevada. As cerâmicas tradicionais, por sua vez, fornecem soluções confiáveis e econômicas para uma ampla gama de necessidades na área elétrica e eletrônica. É notável a grande importância da cerâmica no meio industrial. É um material bastante versátil e necessário, principalmente por não ter um grande custo e também por sua fácil obtenção. Bem, obrigado a todos pela atenção e tchau.